Então, a gente falou muito sobre arcabouço fiscal e acabou esquecendo um pouco aí da realidade, né? Então, a gente tem alguns números atrasados, mas que a gente tem que passar para o nosso ouvinte para a gente também entender a importância que a gente precisa ter agora em melhorar a economia. Isso passa tanto por ter um arcabouço fiscal mais progressista, tanto quanto continuar a guerra contra a taxa de juros. A gente tem, então, que o desemprego ele subiu para 8,6%, já tinha subido para 8,4%. Isso é meio que um fenômeno normal por causa da queda das vagas informais. Então, você teve um monte de pessoas que trabalham de maneira temporária informal no fim do ano. A gente tem até o gráfico para mostrar isso. Como que a queda nas vagas informais acabou sendo muito mais elevada. A gente vê, no setor privado, sem carteira assinada, a queda foi de 40%, né? Aí no setor público também foi uma queda bem maior do que nos outros casos. A gente tem uma volta de muitas pessoas trabalhando por conta própria, sem CNPJ, ou seja, essas pessoas que saíram dessas vagas informais temporárias e voltaram a ter que trabalhar no setor público por conta própria. Então aí, um desafio que a gente tem que ter, a gente está com um problema, o mercado de trabalho teve uma camuflagem boa aí no final do governo Bolsonaro, por causa de aumento de setor de serviços, que estava muito depreciado. O final do ano ele costuma ter uma contratação maior de gente por causa das festas de fim de ano, aumento da compra no comércio no fim de ano, Copa do Mundo. Então, sem uma taxa de juros menor e com um arcabouço que garanta um crescimento melhor, um nível de investimento público melhor, a gente não vai conseguir melhorar nem o nível de emprego, nem o nível de renda, que também aumentou, mas ainda está baixo, e também não vai melhorar a qualidade, que é mais importante. A gente tem que melhorar a qualidade do mercado de trabalho nesse momento. Bom, muito bom, André. E é importante a gente fazer esse alerta, né? E a gente vinha falando sempre, a Débora, o André, eu tenho falado aqui também, que é o seguinte, essa propaganda que o Bolsonaro fazia, estamos gerando emprego pra caramba. Para começar, é o seguinte, o mundo parou. Quando o mundo parou, claro que quando o mundo volta, você tem empregos, né, que são gerados. Mas calma aí, o cara que estava no Uber está voltando como engenheiro ou o cara que era engenheiro está voltando no Uber? O cara que tinha carteira assinada está voltando sem carteira assinada ou o cara que estava na informalidade finalmente está ficando formal? Então é muito importante. O cara que ganhava 2 mil está ganhando 3 ou o cara que ganhava 5 está ganhando 2? Então é muito importante e o perigo da economia é a gente ficar só nesses agregados, nas médias. Então a gente vê o PIB, a inflação, a taxa de emprego. E a gente não destrincha isso. Porque, às vezes, quando você faz o raio-x, você vê que a aparência é que o corpo está inteiro, mas os ossos estão todos quebrados. Né? Então, esse raio-x que a gente faz, ele é super importante para a gente entender o qualitativo dessas médias, desses agregados que a gente mostra. Né? Como diria um Einstein, já falei 500 vezes aqui, se você tiver com metade do seu corpo no forno e metade do seu corpo na geladeira, na média, você está na temperatura ambiente. Na prática, você está morto. Boa, Edu, boa. O André tem mais um tema para trazer para a gente hoje, né? Que é o setor da indústria, que caiu 0,3% em janeiro, né, André? Então, outro problema aí. O setor da indústria é o mais problemático que a gente tem aqui faz tempo, né? Então, a gente tem uma desindustrialização em pleno andamento aí já faz um certo tempo, e a gente precisa reverter. Esse eu acredito que seja o desafio maior do governo Lula, de fazer com que a gente volte a ter um processo industrial mais vigoroso, porque justamente na indústria onde estão os trabalhos de melhor qualidade, aí a gente já fazendo um link com a notícia anterior, né? E o que a gente viu foi que em janeiro a gente teve uma queda. O primeiro resultado do governo Lula é uma queda, né? Até demorou para sair porque está tendo uma nova metodologia do IBGE. Já era esperado antes que vinha alguma crítica, e falando, mudou o governo, então vai mudar a metodologia. Não, já era esperado, isso acontece de tempos em tempos, geralmente nos primeiros meses do ano, para fazer a série histórica ficar bonitinha, tá? Então teve por isso que demorou um pouco, mas a nova metodologia não mudou nenhum dado relevante, a gente pode ver isso. E você tem aqui como caiu, eu selecionei alguns setores aqui, a gente vai ver no gráfico, onde caiu mais o setor industrial. Alimentos caiu bastante, metalurgia caiu bastante e automóveis caiu bastante. Então são setores que têm boa participação no nível de industrial brasileiro e que formam empregos de boa qualidade. Eu venho do ABC Paulista, eu sei como que é uma região que vive basicamente do setor industrial. Todos meus amigos ou meus familiares
trabalhavam na indústria automobilística. Então a gente sempre brinca, né? Se você não é filho ou você não tem um amigo que trabalha na indústria automobilística, você trabalha na indústria automobilística lá em São Bernardo do Campo. Então é um setor que é muito pujante, ele tem uma participação muito grande, até pelo efeito em cadeia, né? Porque a indústria do automóvel precisa de indústria de insumos, então vai ter indústria de peças, indústria de vidro para o automóvel, de friso para o automóvel. Então uma queda dessa é muito preocupante. O que ajuda a explicar uma queda dessa? Os pátios estão lotados, ninguém consegue financiar um carro, porque o carro está muito caro. E aí a gente tem, então, essa beleza aí de uma queda de 6% no setor. Então, ó, mais um ponto que a gente precisa melhorar, isso passa pela queda da taxa de juros e com um arcabouço fiscal mais progressista que garante que a gente consiga um nível de investimento melhor. Então, vamos bater nessa tecla. Enquanto a gente tiver esse cenário, essa política fiscal e essa política monetária restritiva do jeito que a gente está, a gente não vai ter sucesso na melhora da economia. Não vamos esperar cair do céu algum milagre, que milagres não caem do céu. Então, tem que mudar esses parâmetros de política monetária e de política fiscal. A gente tem que tentar fazer uma política fiscal um pouco mais gastar um pouco mais que a gente está precisando gastar, porque senão a gente não acende o motor da economia. Então é muito importante isso. A gente tem 2 dados que mostram a importância que a gente tem aí de ter uma aceleração econômica, a gente tem a chave para isso. E que bom que a gente tem o ICL Economia para contar isso para as pessoas, né? André, obrigada, querido. Até amanhã. Obrigado, até amanhã, gente. Tchau, tchau. André, lembrando que as análises... Diga lá. Não, diga. Não, eu sempre lembro no finalzinho, né? As análises do André e da Débora lá no ICL Economia. Importantíssimo isso, e importante que as pessoas acessem esse site, porque talvez seja o único site voltado para a economia progressista no Brasil, com notícias todos os dias, cotações, etc.